A compreensão do sistema de refrigeração de ar exige o conhecimento de dois importantes temas: a termodinâmica e a tecnologia atual. O estudo da termodinâmica permite compreender os fenômenos físicos envolvidos nos processos de troca de calor e nos eventos de variação de temperatura. A tecnologia empregada mostra como esses fenômenos são utilizados e controlados nos sistemas de refrigeração atuais. Vamos, nesse vídeo, conhecer duas regras importantes dessa ciência, associadas ao processo de evaporação e condensação de um fluido, além de outras informações fundamentais para você entender como funciona esse mecanismo. O princípio da refrigeração de ar automotiva se baseia na integração de 4 componentes específicos, que utilizam as propriedades do fluido ao condensar e ao vaporizar, para descrever o que chamamos de ciclo de refrigeração. Eles são denominados evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão. Começaremos conhecendo esses componentes. Veja. Três deles estão posicionados no cofre do motor e o quarto fica instalado no console central do painel de instrumentos no interior do veículo. No cofre temos o compressor, o condensador e a válvula de expansão. No interior do carro temos o evaporador. Eles estão unidos por tubulações de forma que no seu interior circule continuamente o que trataremos como fluido refrigerante. A circulação do fluido refrigerante se faz no sentido evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão, retornando finalmente ao evaporador. O fluido refrigerante é o agente capaz de transportar a energia térmica contida no ar do interior para o exterior do veículo, permitindo a redução da temperatura interna. Tanto o evaporador como o condensador são simples trocadores de calor, com a função de realizar a troca térmica entre o fluido refrigerante e o ambiente, dentro e fora do carro. O compressor e a válvula de expansão são elementos que permitem o estabelecimento de 2 níveis de pressão no sistema de refrigeração. Mas isso vamos estudar mais adiante. Agora, vamos ver esses 4 componentes com mais detalhes. Se observarmos mais de perto o evaporador, poderemos ver que é um conjunto de dutos por onde passa o fluido refrigerante, soldados a um conjunto de pequenas aletas, que são pequenas chapas de metal, por onde escoa o ar que será refrigerado. O fluido e o ar não se misturam, mas trocam calor entre si, por um processo denominado convecção, no momento em que o ar toca as superfícies das aletas. A redução da temperatura do ar se dá quando o ar atravessa o evaporador, porque o fluido refrigerante no interior dos dutos se mantém a uma temperatura muito baixa, próxima a 0 grau, e as aletas também ficam com a mesma temperatura. Nesse momento, o ar perde calor para o fluido refrigerante e reduz sua própria temperatura. Como o fluido e o ar circulam continuamente, o ar de dentro do carro tem sua temperatura reduzida, e é por meio desse processo que é obtido o conforto térmico desejado. Na parte frontal do veículo, o ar ambiente refrigera o fluido refrigerante quando atravessa as aletas do condensador. O ar é deslocado pelo próprio movimento do veículo ou forçado por um ventilador. O fluido refrigerante está, neste momento, com alta energia térmica, obtida no interior do carro, e com alta temperatura, podendo atingir até 80 graus Celsius. Essa temperatura é bem maior do que a temperatura do ar, e nessa troca, o fluido perde toda a energia térmica, voltando ao seu estado inicial.
O compressor do sistema de refrigeração de ar é um dos componentes mais sofisticados do veículo e é fundamental para a elevação da pressão e da temperatura de condensação do fluido refrigerante. No compressor, o fluido refrigerante, sob a forma de vapor, é comprimido fortemente por meio de êmbolos alternativos em movimento sincronizado de vai e vem. A compressão do fluido ocorre nas duas extremidades dos êmbolos simultaneamente em um processo denominado compressão por duplo efeito. Essa característica faz do compressor automotivo um equipamento pequeno, mas de alto desempenho. Esses deslocamentos sequenciais permitem que o fluido refrigerante seja admitido da linha que comunica o evaporador ao compressor e seja descarregado, sob pressão, na linha que comunica o compressor ao condensador. No outro lado do circuito, na válvula de expansão, ocorre o contrário. O fluido refrigerante que sai do condensador sob alta pressão reduz sua pressão ao passar por um pequeno orifício no seu interior. Durante esse processo, uma pequena parte do fluido vaporiza e sua temperatura é novamente reduzida para aproximadamente 0 grau. Em seguida, o fluido é conduzido ao evaporador, onde o ciclo recomeça. Assim, os 4 componentes, o evaporador, o compressor, o condensador e a válvula de expansão, funcionam simultaneamente e continuamente, promovendo o deslocamento do fluido e o transporte de energia térmica do interior para o exterior do veículo. O grande segredo de todo o processo está nas temperaturas adquiridas pelo fluido refrigerante dentro do evaporador e dentro do condensador. Dentro do evaporador, o fluido refrigerante está a 0 grau, permitindo que o ar de dentro do carro seja resfriado. E dentro do condensador, o fluido está a 80 graus, permitindo que o ar externo o refrigere. Desvendar esse segredo é o objetivo deste vídeo. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia do fluido com a água, para auxiliar durante esse processo. Isso só é possível porque o comportamento dos dois é muito parecido, mas a água está muito mais presente na nossa vida e já conhecemos muito de suas características físicas. Então, vamos lá? Trataremos agora de alguns conceitos termodinâmicos que serão muito úteis, começando pelos conceitos de temperatura e calor. De uma forma mais coloquial, podemos descrever a temperatura de um corpo como aquela que ativa os nossos sentidos quando entramos em contato com ele, permitindo que seja identificado se está quente ou frio. Essa é uma definição bastante simples e, de certa forma, acaba atendendo às nossas necessidades diárias, como, por exemplo, cuidado, isso está muito quente, ou vista um agasalho, lá fora está muito frio. Na verdade, estamos tentando dizer que a temperatura está alta ou baixa, mas fazemos isso por meio da sensação térmica que o corpo ou o ambiente pode produzir. Veja como o recipiente com água da próxima animação gráfica vai nos ajudar a entender o que é a temperatura. Se observarmos o recipiente bem mais de perto, a nível microscópico, vemos as moléculas de água representadas por estas pequenas bolinhas. É também possível observar que estão em contínuo movimento, deslocando-se de forma aleatória. Esse movimento representa o comportamento aproximado das moléculas de um líquido, nesse caso, da água. Agora, veja como essas moléculas se comportam quando o recipiente é aquecido. Aos poucos, as moléculas começam a se deslocar mais rapidamente, alcançando velocidades maiores. Se o calor continuar a ser aplicado no recipiente, a velocidade irá aumentar cada vez mais. Podemos inclusive destacar uma única bolinha e observar seu comportamento com o aquecimento. A temperatura de um corpo é a forma de representar
a energia cinética média das suas moléculas. Na prática, podemos dizer que a temperatura de um corpo está diretamente relacionada à velocidade média das suas moléculas. Portanto, um corpo, quando aquecido, apresenta crescimento dessa velocidade e, quando resfriado, de forma contrária, apresenta uma redução. Esse é o conceito de temperatura. Uma forma ainda mais simples de perceber a importância desse conceito é por meio da troca de calor. O calor é uma forma de energia que é espontaneamente transferida entre dois corpos, quando eles estão a temperaturas diferentes. Por meio da troca de calor, dois corpos podem ter suas temperaturas modificadas. Observe esse novo exemplo. O primeiro recipiente possui água aquecida, o mesmo do exemplo anterior. Este outro possui água em menor temperatura. Podemos notar a diferença de temperatura observando a velocidade das suas moléculas. Na água da esquerda, as moléculas estão mais agitadas, indicando alta temperatura. Na direita, estão lentas, indicando baixa temperatura. Ao encostar um recipiente no outro, a temperatura do recipiente da direita é gradativamente aumentada. Esse aumento de temperatura é causado pelo processo de troca de calor entre os corpos. É importante também destacar que o corpo que perde calor para o outro sofre uma redução da sua temperatura. Outra importante observação é que dois corpos em temperaturas diferentes trocam calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa troca ocorrerá até que os corpos estejam à mesma temperatura, e quando isso ocorrer, é dito que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. A temperatura é a representação da energia de movimento das moléculas do corpo, mas a escala de temperatura que conhecemos é a forma de transformar em números essa energia molecular. Para medir a temperatura de um corpo, fazemos um sensor entrar em equilíbrio térmico com o corpo que desejamos conhecer a temperatura e utilizamos uma escala graduada para executar a leitura da medida do sensor. Veja na próxima animação como o termômetro de mercúrio é capaz de medir a temperatura de um fluido e como é importante o conceito de troca de calor para que essa operação seja possível. Quando inserimos um termômetro dentro do recipiente com água quente, rapidamente o mercúrio dentro do bulbo do termômetro entra em equilíbrio térmico com a água. Microscopicamente, as moléculas do mercúrio começam a deslocar-se com maior velocidade. Esse movimento provoca força e expande o líquido. Ele, então, escoa, atravessando o único orifício que encontra. Quanto maior a temperatura do corpo, mais o mercúrio se expande, preenchendo gradativamente a coluna graduada. É assim que podemos transformar a temperatura do corpo em números padronizados. Temperatura e calor são dois conceitos extremamente importantes para o entendimento do ciclo de refrigeração. A temperatura, por ser a que queremos obter no interior do veículo, e a troca de calor, por ser o meio para se obter a baixa temperatura desejada. Mas, além dos conceitos de temperatura e troca de calor, é também importante o entendimento do processo denominado mudança de fase. Quando tratamos de fase no sistema de refrigeração, estamos nos referindo ao estado físico em que o fluido refrigerante possa estar.
líquido ou vapor. Para transportar energia térmica de dentro para fora do carro de forma eficiente, o sistema de refrigeração utiliza os benefícios desse fenômeno natural. Esta próxima animação apresenta uma característica importante desse processo. Veja. Utilizando o mesmo recipiente com água das outras animações, vamos aumentar a quantidade de calor fornecida. Todos já sabemos o que vai acontecer. Depois de um certo tempo, a água começa a ferver, formando bolhas de vapor que sobem até a superfície e são expelidas para o ambiente. Quanto mais calor, mais bolhas são formadas e mais água na fase líquida passa para a fase vapor. Agora, se analisarmos microscopicamente, vemos que a mudança de fase é caracterizada pelo desprendimento de algumas moléculas que receberam suficiente quantidade de energia e conseguiram vencer as forças que as mantinham próximas uma das outras. Mas o importante nessa animação é observar que, mesmo vaporizando, suas moléculas continuam possuindo a mesma energia cinética média. Elas apenas se deslocam com menos desvios e ocupam mais espaço. Essa característica do processo de vaporização indica que a temperatura do líquido e do vapor são as mesmas nas duas fases do fluido. Ou seja, durante todo o processo de vaporização, a temperatura não varia entre a fase líquida e a fase vapor. Para reforçar esse conceito, podemos fazer o seguinte. Vamos tampar parcialmente o recipiente, deixando parte do vapor sair para não alterar a pressão do sistema. Com o tempo, o vapor expulsa todo o ar presente no recipiente e dentro dele passa a existir exclusivamente água líquida e água vaporizada à mesma pressão. Um termômetro imerso no vapor e outro termômetro imerso no líquido indicariam a mesma temperatura. Nesse caso, estamos obtendo o valor de 100 graus Celsius. Essa característica do processo de vaporização nos permite anunciar a primeira regra da mudança de fase. Não há variação da temperatura de um fluido em mudança de fase se a pressão a que estiver submetido for constante. É isso mesmo. Durante a mudança de fase a uma pressão constante, não há variação de temperatura do fluido. E enquanto houver vaporização, essa temperatura permanece constante. Esse comportamento da água é muito útil para transportar energia térmica. As três próximas animações farão uma comparação entre o processo de troca de calor já demonstrado e o processo de troca de calor utilizando os benefícios da mudança de fase. Primeiro, vamos colocar do lado esquerdo da tela um reservatório com um fluido que permaneça sobre a forma líquida a 200 graus Celsius. Do lado direito, vamos colocar outro reservatório com o mesmo fluido, mas a 0 graus Celsius. Como já vimos, uma forma de trocar calor entre os reservatórios é encostar um no outro. O reservatório quente cede calor para o reservatório frio até que os dois estejam na mesma temperatura. Nesse caso, definimos a temperatura de equilíbrio em 100 graus Celsius. Quando essa temperatura é obtida, não haverá mais troca de calor, pois não existirá mais diferença de temperatura e o sistema terá atingido o equilíbrio térmico. Para demonstrar a segunda forma de troca de calor entre os reservatórios, vamos introduzir um recipiente intermediário contendo água. A água fará o transporte da energia térmica de um reservatório para o outro, evitando o deslocamento dos reservatórios. Vamos encostar o recipiente no reservatório da esquerda e aguardar que a água atinja 100 graus Celsius. Essa é a temperatura limite, a partir da qual a água irá vaporizar. Em seguida, vamos encostar o recipiente no reservatório da direita, que está a 0 grau. A temperatura da água irá reduzir e a temperatura do reservatório irá aumentar. Para que o sistema atinja o equilíbrio térmico, será necessário executar esse movimento algumas vezes. Aqui estamos demonstrando com 5 transferências. A temperatura do reservatório quente reduz progressivamente a cada troca de calor.
No final, a temperatura será de 100 graus, o que impede novas transferências, pois não haverá mais diferença de temperatura entre os reservatórios de fluido e o recipiente com água. O sistema terá atingido o equilíbrio térmico com a temperatura de 100 graus Celsius, assim como no primeiro experimento. Nossa terceira demonstração permitirá entender a vantagem da troca de calor por meio da mudança de fase. Para isso, temos os mesmos dois reservatórios com fluidos em alta temperatura e em baixa temperatura. O recipiente que contém água, entretanto, será bem maior, porque nesse experimento vamos deixar a água vaporizar sem deixar que a pressão dentro do recipiente seja alterada significativamente. Um manômetro instalado na sua parte superior mostrará que a pressão não irá alterar. Vamos fazer o mesmo movimento encostando o recipiente com água no primeiro reservatório. A água irá aquecer até 100 graus, recebendo calor do reservatório quente. Ao invés de levá-la para ser resfriada no outro reservatório, vamos deixá-la aqui, encostada por mais tempo. A água começará a vaporizar. Durante esse processo de vaporização, a temperatura da água não varia e o calor continua a ser retirado do reservatório quente, reduzindo progressivamente sua temperatura, pois nele não há mudança de fase. Note que a quantidade de energia térmica que a água vaporizada consegue absorver é muito maior do que aquela conseguida apenas na fase líquida. Isso pode ser observado pela grande variação de temperatura do reservatório quente em um único processo de troca de calor. Quando toda a água estiver vaporizada, levamos o recipiente, agora com vapor, até o reservatório frio e o encostamos nele. O calor será trocado de forma inversa, do recipiente com vapor a 100 graus para o reservatório em menor temperatura. O vapor começará a condensar, transformando-se em água líquida novamente à mesma temperatura. Durante esse processo, o reservatório frio é aquecido gradualmente, pois existe diferença de temperatura entre eles. Quando a água retorna completamente à fase líquida e ainda com os recipientes juntos, a troca de calor se mantém até que a temperatura de equilíbrio seja alcançada. Aí, repetimos a operação. O importante a ser observado é que com apenas duas trocas de calor, o sistema atingiu o equilíbrio térmico na mesma temperatura de 100 graus Celsius dos experimentos anteriores. Trocar calor durante a mudança de fase é exatamente o que o sistema de refrigeração faz. Note que para trocar calor não é necessário variar a temperatura. No exemplo, em determinado momento, a água recebe e perde calor a 100 graus Celsius. Temperatura e calor são coisas distintas. O fluido em mudança de fase está na mesma temperatura, mas pode possuir mais ou menos energia térmica, dependendo da quantidade de líquido e de vapor presente. Mas o sistema de refrigeração vai ainda mais longe. Além de utilizar o benefício da mudança de fase, ele também é capaz de alterar a temperatura de vaporização e condensação do fluido refrigerante. Ele promove essa alteração por meio da variação da pressão do sistema. Veja na próxima animação como a pressão influencia a temperatura de vaporização do fluido. Primeiro, vamos trocar nosso recipiente por um recipiente selado, que suporte a alteração de pressão e nos permita controlá-la. Dentro dele vamos colocar água como nos experimentos anteriores. Também vamos instalar na parte superior um manômetro para medir a pressão interna, um termômetro para medir a temperatura da água e uma válvula para controlar a pressão. Essa válvula terá o seguinte comportamento. Quando apertada, restringe o escoamento do vapor, aumentando a pressão interna. Quando desapertada, permite maior escoamento, reduzindo a pressão. É mais ou menos igual a uma panela de pressão de cozinha. A diferença é que podemos controlar a pressão e medir simultaneamente a temperatura interna. Agora veja como se comporta a água quando é aquecida em pressões variadas.
Com a válvula totalmente aberta, a pressão interna é igual à pressão externa e, consequentemente, a água começa a vaporizar na mesma temperatura dos experimentos anteriores, 100 graus Celsius. Agora vamos fechar parcialmente a válvula de pressão. Note que a pressão começa a se elevar. O fluido continua vaporizando, mas existe uma diferença. A temperatura cresce simultaneamente. Se mantivermos a pressão constante em um novo valor, a temperatura também permanece proporcionalmente constante. Se outra pressão for estabelecida, uma nova temperatura de equilíbrio será obtida. Isso significa que a temperatura de vaporização aumenta quando a pressão aumenta e reduz quando a pressão reduz. Esses procedimentos também são válidos para o processo de condensação e, com essas observações, podemos anunciar a segunda regra da mudança de fase. A temperatura de vaporização e condensação é proporcional à pressão do sistema. Esse efeito é o grande segredo que permite a transferência de energia térmica de dentro do veículo para fora, mesmo que a temperatura externa esteja maior que a interna. Esse processo parece violar as leis da troca de calor, mas na verdade é apenas uma manipulação muito bem engenhada de pressões e temperaturas. O próximo exemplo vai desvendar esse grande segredo. Vamos lá? Agora, tanto o reservatório da esquerda quanto o da direita estarão a temperatura de 30 graus. O recipiente com água também. É claro que se encostarmos o recipiente com água no reservatório da esquerda, nada ocorrerá, porque estão na mesma temperatura e, portanto, em equilíbrio térmico. Mas sabemos que a temperatura de vaporização e condensação é proporcional à pressão do sistema. Vamos então primeiro reduzir a pressão do recipiente com água. Podemos fazer isso, como exemplo, aumentando seu volume. O manômetro indica a redução da pressão com o crescimento do volume, e a escala de temperatura indica simultaneamente a temperatura na qual a água irá vaporizar. Nessa demonstração, vamos reduzir a pressão até que a temperatura de vaporização da água atinja 22 graus. Ok, chegamos nesse ponto. Agora a água irá vaporizar a 22 graus, temperatura bem menor que no primeiro experimento, que era de 100 graus. Agora, vamos encostar rapidamente o recipiente com água no reservatório da esquerda. A água receberá calor, pois existe diferença de temperatura entre o reservatório que está a 30 graus e a água que está a 22. Com a troca de calor, toda a água irá vaporizar nessa mesma temperatura, e o reservatório entrará em equilíbrio térmico com vapor de água a 22 graus Celsius. É importante entender que nesse experimento estamos desprezando o aumento da pressão do recipiente com a vaporização da água. Do início ao fim do processo de vaporização, existe uma pressão constante, mantendo também constante a temperatura de vaporização de 22 graus. Agora, temos no recipiente uma quantidade equivalente de calor retido no vapor de água. Se o reservatório da esquerda fosse o interior do veículo, ele já teria alcançado uma temperatura de conforto térmico. Mas ainda temos um problema: descarregar essa energia no reservatório da direita, a 30 graus Celsius. É aí que entra o efeito da pressão novamente. Vamos voltar ao experimento. Para conseguir trocar o calor do recipiente para o reservatório da direita, é necessário que ele esteja em maior temperatura. No entanto, não está. Mas podemos elevar a temperatura de mudança de fase da água no recipiente alterando sua pressão. Então, vamos fazer isso. Vamos reduzir o volume do recipiente até que a temperatura de condensação alcance 35 graus Celsius. Sob essa nova pressão, a água irá condensar a 35 graus e não a 22. Nessa condição, vamos encostar o recipiente no reservatório da direita, que agora funciona como um reservatório frio.
É interessante pensar que nossa referência mudou. O que estava quente, a princípio, agora ficou frio. O calor será transferido do recipiente para o reservatório porque existe diferença de temperatura entre eles. Durante a troca de calor, o vapor de água irá condensar a temperatura constante de 35 graus, retirando o equivalente de calor retido na água durante o processo anterior de vaporização. O fluido do reservatório irá aquecer até atingir essa temperatura, quando então entrará em equilíbrio térmico com a água do recipiente e cessará a troca de calor. Voltando o recipiente com água para a pressão inicial, sua temperatura retorna a 30 graus. Essa foi a temperatura inicial do experimento, mas agora temos o reservatório da esquerda a 22 graus e o da direita a 35. Para um observador externo, parece que foi feita uma mágica. Fizemos o calor ser transferido entre reservatórios, que a princípio estavam em equilíbrio térmico, contrariando as leis da troca de calor. Mas não é mágica. É a utilização de uma energia externa ao sistema, o trabalho. Utilizamos o trabalho para alterar a pressão do recipiente e, consequentemente, a temperatura de vaporização e condensação da água. Com essa mudança, foi possível realizar esse aparente fluxo de calor de um reservatório frio para um reservatório quente. Os fluidos refrigerantes têm um comportamento muito parecido com a água, mas possuem temperaturas de condensação e vaporização diferentes dela. Nos sistemas automotivos, são utilizados dois tipos de fluidos refrigerantes, o R12 e o R134A. Atualmente, por razões ambientais, o R12 não é mais utilizado, mas veículos mais antigos ainda são equipados com o sistema que usam o R12. Observe nessa próxima animação uma comparação entre as características de condensação e vaporização da água e do R134A. No recipiente da esquerda, temos vapor de água à pressão ambiente de 1 bar e a temperatura de 110 graus Celsius. No recipiente da direita, temos o R134A com as mesmas temperatura e pressão. Nessa condição, ele também está na fase vapor. Agora vamos resfriar os dois recipientes, colocando-os em um ambiente a menos 20 graus Celsius. Observe a representação do termômetro que indicará a temperatura dos fluidos nesses recipientes. Inicialmente, a temperatura do vapor de água e do R134A reduz progressivamente. Quando a temperatura atinge 100 graus, o vapor começa a condensar, transformando-se em líquido a temperatura constante, mas o R134A ainda é vapor e continua reduzindo sua temperatura. Depois de certo tempo, o vapor de água condensa completamente e o líquido começa a reduzir sua temperatura. Nesse momento, o R134A já está a uma temperatura bem menor. Agora temos água líquida e vapor de R134A reduzindo suas temperaturas sem mudança de fase. Quando a água atinge 0 grau, ela solidifica, como já sabemos, transformando-se em gelo, mas o R134A permanece na fase vapor, mesmo em temperaturas menores que esta. Não precisamos mais do recipiente com água. Podemos analisar apenas o R134A, porque a água permanece sólida daqui para frente. A temperatura do R134A continua reduzindo progressivamente, mas quando chegamos a menos 15 graus Celsius aproximadamente, o R134A começa a condensar, assim como a água. Sua temperatura fica constante nesse valor durante todo o processo de condensação. Quando a mudança de fase se completar, a temperatura do fluido na fase líquida continua a reduzir até entrar em equilíbrio térmico com o ambiente a menos 20 graus. Com essa comparação, podemos perceber que a pressão constante de 1 bar, a água condensa a 100 graus e o R134A condensa a aproximadamente menos 15 graus. Não precisamos demonstrar o processo de vaporização porque é idêntico ao processo de condensação, só ocorre de forma inversa.
No sistema de refrigeração, não necessitamos de temperaturas tão baixas quanto menos 15 graus, mas também não é suficiente a temperatura de 22 graus positivos, que usamos para a demonstração do processo de troca de calor. No evaporador, o fluido refrigerante está a uma pressão tal que vaporiza pouco acima de 0 grau. Essa pressão é chamada pressão de baixa e é de aproximadamente 2 bars ou 30 psi. No condensador, o fluido refrigerante está a uma outra pressão, tal que condensa a temperatura próxima de 80 graus. Essa pressão é chamada pressão de alta e é de aproximadamente 14 bars ou 200 psi. Esses dois níveis de pressão e essas duas temperaturas de mudança de fase do fluido refrigerante são os responsáveis pela capacidade de refrigeração do sistema. Agora, veja uma comparação simultânea entre os componentes e processos do ciclo real e nossos experimentos de troca de calor. O reservatório da esquerda representará o ar dentro do habitáculo do veículo e inicialmente estará a 35 graus Celsius. Para essa comparação, vamos posicioná-lo junto ao evaporador. O reservatório da direita representará o ar externo, que também estará inicialmente a 35 graus Celsius. Vamos posicioná-lo junto ao condensador. Bem, sabemos que o sistema de refrigeração deverá reduzir a temperatura do interior do veículo, rejeitando o calor para a atmosfera. Observe que os reservatórios estão inicialmente na mesma temperatura. Também entenda que o recipiente intermediário, que continha água nos experimentos anteriores, agora conterá o fluido refrigerante especial. Esse fluido também estará a 35 graus Celsius. Para começar nossa demonstração, vamos posicioná-lo no local equivalente à posição da válvula de expansão. Pronto, podemos iniciar a comparação. Primeiro precisamos reduzir a temperatura de vaporização do refrigerante para que ele absorva o calor do habitáculo do veículo. Essa é a função da válvula de expansão. E na nossa demonstração, poderemos obter um resultado similar se aumentarmos o volume do recipiente para reduzir sua pressão. Pronto! Agora o fluido irá vaporizar a 0 graus Celsius. Em seguida, vamos levá-lo ao evaporador, onde está o reservatório da esquerda. Quando se tocam, trocam calor, e o fluido vaporiza totalmente, reduzindo a temperatura do reservatório de 35 para 22 graus Celsius. Agora o recipiente possui fluido refrigerante vaporizado e precisa ter seu estado regenerado para executar um novo ciclo. É aí que entra o efeito da pressão novamente, produzida pelo compressor. O mesmo efeito que resulta da compressão do fluido realizado pelo compressor pode ser obtido se reduzirmos o volume do recipiente até que a temperatura de condensação do fluido seja de 80 graus. Agora conduzimos o recipiente para o condensador. Ao tocá-lo no reservatório da direita, o fluido perde calor, condensando-se completamente a 80 graus. O reservatório terá sua temperatura levemente aumentada porque o ar externo refrigera constantemente, podendo ser considerado uma fonte de temperatura constante. O recipiente agora, com o fluido refrigerante na fase líquida, é conduzido à válvula de expansão. O efeito da redução de pressão causado pela válvula de expansão é representado, como no início, pelo aumento do volume do recipiente até que a temperatura de vaporização do fluido volte a ser de 0 graus Celsius. Neste momento, o sistema retorna ao estado inicial e o ciclo é repetido ciclicamente.
ainda temos um bom caminho a percorrer para a compreensão total do sistema. Mas com esses conceitos adquiridos, podemos passar para a próxima etapa desse programa. No próximo módulo, trataremos da aplicação desses conceitos no sistema de refrigeração e conheceremos a tecnologia atual. Vamos lá?